O milionário caipira surpreende ao encontrar mendiga negra mochileira perdida em fazenda errada. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo naquele canto esquecido do interior. Mas a notícia já voava rápido. Um milionário caipira, famoso na região por cuidar das terras da família, tinha acabado de encontrar uma mulher completamente perdida no meio da nada. Uma mochileira negra, com roupas gastas, olhos arregalados de quem já tinha chorado mais do que podia, parada bem na entrada da fazenda. Só que essa não era a fazenda certa. Marina Santos estava ali, um peixe fora d'água, vinda da gigante São Paulo, perdida numa pequena cidade onde o tempo parecia ter parado. O cheiro da terra molhada tomou conta do ar quando a chuva fina cessou, e o silêncio pesado foi cortado pelo som distante de berrante. A moça segurava a mochila com força. A cada passo, sentia o chão úmido afundar sob suas botas surradas. O sol tímido pintava com tons alaranjados a copa das árvores, enquanto sua mente girava em desespero. Onde estava? Como tinha errado tanto assim? Quem apareceu foi Rafael Oliveira, um vaqueiro alto, rosto marcado pelo sol, mas com um olhar doce tão raro que fazia a tensão na mulher se esvair um pouco. Ele a observou de longe, pulando uma cerca, para falar mais de perto. Acomodou o chapéu, sacudiu a poeira das calças feitas à mão e soltou um "Você tá perdida, né?". Marina mal conseguia falar. O nó na garganta apertava tanto que ela sentia as lágrimas rondando, mas não caíam. Aquele lugar simples, cheio de cheiro de terra molhada. Grama fresca e o som distante de galinhas e bois contrastava violentamente com a cidade sufocante que ela havia deixado só alguns dias antes. O cheiro do capim recém-cortado invadia seus sentidos, enquanto o céu serenava num azul profundo, quase inacreditável. Em seguida, Dona Conceição apareceu, a avó de Rafael, com um sorriso que mais curtia do que falava. A senhora de cabelos brancos, rosto enrugado e braços firmes na cintura, recebeu Marina com uma hospitalidade que parecia raro e imediato, um calor humano que a moça não sentia havia muito tempo. "Venha, menina. Aqui ninguém deixa ninguém só no meio do perigo", disse ela, com voz firme. Mas o que Marina não sabia era que aquela fazenda guardava cicatrizes. Rafael, robusto e calado, carregava o peso das contas atrasadas e, nas dívidas que ameaçavam engolir o legado da família. A terra que dava vida aos seus ancestrais poderia ser vendida a qualquer momento para um homem sem escrúpulos, disposto a destruir tudo para extrair as riquezas naturais que há muito tempo eram protegidas. O olhar de Rafael era cansado, e Marina sentiu como se um abismo se abrisse entre aquele sossego falso e uma tempestade inevitável. Enquanto ajudava com tarefas simples, alimentar os animais, cuidar da horta, apanhar ovos, a moça sentia o contraste do passado dela. Uma vida controlada, superficial, cheia de regras, e um ex-noivo, Carlos, que representava justamente tudo o que ela queria fugir. Aos poucos, a atração por Rafael crescia, mas com ela veio a dúvida: voltar para a cidade ou apostar numa vida incerta, que no fundo parecia despertar algo que ela nem sabia que estava morto dentro dela? Mas então veio a ideia: combinar sua paixão por contar histórias com a urgência de salvar a fazenda. Criar conteúdo, fotos, vídeos, relatos da vida no campo, para atrair turistas, para mostrar a beleza daquela simplicidade. Uma chance real de mudar tudo. Só que isso mexeu com forças perigosas. Um rival de Rafael já de olho na venda.
pronto para destruir sonhos por dinheiro sujo. E para complicar tudo, Marina descobriu segredos que mexiam com suas próprias raízes, revelando uma conexão inesperada com aquela terra. Um laço de sangue que pode virar o jogo, mas também trazer uma dor esmagadora. Entre olhares, medos e desejos proibidos, Marina ficou ali, entre o passado que queria esquecer e um futuro que precisava escolher. Quando Rafael fez um pedido surpreendente e desesperado, tudo pareceu pender para um lado perigoso e incerto. O que será que ela fará? Tem coragem de abrir mão de seus velhos sonhos para lutar por essa nova vida? Ou vai se esconder atrás do conhecido, virando as costas para tudo e todos? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta-nos. Comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina estava perdida em pensamentos quando Rafael se virou para ela, os olhos cansados, cheios de esperança. Ele abriu a boca para fazer uma pergunta, mas então um barulho alto cortou o ar. Um disparo. O som ecoou pela fazenda. A terra parecia tremer sob seus pés. O coração de Marina disparou e ela se virou, paralisada, procurando de onde vinha aquele som aterrador. "Rafael!" ela gritou, a voz trêmula. Ele também se virou, seus olhos arregalados. O pânico tomou conta do lugar. "Fica aqui!" ele mandou, mas já estava correndo na direção da casa, mãos fechadas em punhos. Dona Conceição estava apressada, chamando pelos dois, enquanto a voz dela se perdia na distância. Marina não conseguia se mover, enraizada no chão, o medo cravando-se em seu peito. Então mais disparos. Barulhos e passos apressados, e antes que Marina pudesse processar, um homem apareceu no caminho, armas em punho. O rosto dele tinha um sorriso cruel, algo que fazia o estômago dela revirar. Era o rival de Rafael, o homem que vinha tentando comprar a fazenda à força. Olha quem decidiu aparecer. A voz dele era áspera, cheia de desprezo, como se aquela fazenda já fosse dele. A menininha da cidade, perdida no lugar errado. O ar parecia espesso e a tensão entorpecia os sentidos. Rafael se colocou à frente de Marina, peito estufado, como se estivesse pronto para enfrentar a tempestade. "Vá embora, Carlos. Aqui não é seu lugar." Carlos soltou uma risada fria. "É sim. O que você vai fazer? Vender a terra ou lutar?" Ele virou a arma para o céu e disparou mais uma vez. Uma explosão de som que fez o coração de Marina quase parar. As suas dívidas falam mais alto do que sua coragem. Marina sentiu o nó na garganta apertar. As palavras de Carlos ressoavam como eco. Criar conteúdo, atrair turistas, tudo parecia tão pequeno. Nada poderia salvar toda aquela história se aqueles disparos se tornassem a alvorada de uma guerra. Mas foi quando Carlos riu novamente e sua expressão mudou, que tudo se transformou. "Sabe, eu sempre soube que tinha algo especial nessa fazenda. E agora descobri uma coisa mais interessante sobre você, querida." Ele se virou para Marina, olhos brilhando, uma satisfação sinistra estampada no rosto. "Você é prima de Rafael, não é?" O tempo parou. O mundo à volta ficou turvo. Marina sentiu sua barriga revirar, uma torrente de confusão e desespero. O que ele estava dizendo? "Parada, né? Temporal da verdade." Carlos continuou,
dando um passo à frente, desafiador. A terra não é só dele. Você também faz parte disso. Uma terra que pode se destruir por muito menos. Marina olhou para Rafael, que estava tão paralisado quanto ela. O chão sumiu sob seus pés. As memórias de sua cidade, do passado preso em seu peito, tudo começava a ruir. O que isso significava? O que Carlos realmente queria dizer? Os olhos de Rafael estavam cheios de dor, e um fio de choque passava entre os dois. Como eles poderiam ser ligados por algo tão sombrio? Enquanto a adrenalina pulsava, Marina percebeu uma verdade. Não havia mais volta. O peso das escolhas se aproximava como uma tempestade. O futuro estava incerto. Os segredos que até então pareciam inofensivos, agora eram armas perigosas. E quando Carlos levantou a arma, um grito rasgou o silêncio. Não apenas de medo, mas de um desespero que poderia mudar tudo. O que seria dela agora? O que aconteceria com Rafael? E o que realmente significaria esse laço de sangue? A dúvida amenizou o medo, e Marina sentiu o impulso de agir. Mas e a coragem? Ela estava prestes a decidir tudo em um instante que ecoaria por gerações. Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido, enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael estava com o olhar fixo na arma, o corpo tenso como um marco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? A revelação da ligação entre ela e Rafael era um impacto que reverberava em sua mente. O que Carlos queria com aqueles segredos? Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado da casa. Uma explosão no céu, um clarão que iluminou o mundo em volta. O chão tremeu sob seus pés e a poeira subiu, cobrindo tudo com um manto cinzento. Não! Rafael gritou, olhos arregalados de pavor. Ele virou-se, mas a confusão tomou conta. Como um relâmpago, uma sombra se lançou dentro da casa, e o som do vidro quebrando ecoou como a batida de um tambor. Marina sentiu seu mundo esvanecer. O que estava acontecendo? Olhou para Carlos, que estava tão surpreso quanto ela. O sorriso sumiu do seu rosto, substituído por um semblante amedrontado. Ele ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Rafael, o que foi isso? O grito dela atravessou a confusão. E então, uma figura apareceu entre a fumaça e os destroços, arrastando-se como um espírito atormentado. Era Dona Conceição. Ela estava coberta de fuligem, mas seus olhos brilhavam. Corram! Sua voz era como um eco distante, mas cheia de urgência. Os homens de Carlos. Eles estão aqui. Subitamente, o peso da situação tomou outra direção. Os sentimentos de perda, confusão e medo transformaram-se em uma onda de adrenalina. Marina e Rafael trocaram um olhar, um entendimento profundo e calmo em meio ao alvoroço. Era hora de agir. Dona Conceição se apressou em direção à casa, mas mais uma vez, o barulho de tiros ecoou, e Marina viu um flash repentino antes que um grito estrondoso a fizesse estremecer. Ouvindo o som, ela conseguiu compreender o horror. Um dos homens de Carlos havia caído, ferido. E não era apenas um rival da fazenda. Era um amigo de Rafael, quem em um toque cruel do destino havia voltado para ajudar. Rodrigo! Rafael disparou na direção do amigo caído. E sua expressão se transformou com a dor e a impotência. Volte! Não vá! Mas a decisão já estava feita. O amigo não poderia ser deixado para trás. Mesmo com a mente girando, Marina não hesitou. Em um impulso, correu em direção a Rafael, precisando ajudá-lo. Mas ao se aproximar,
Notou algo na expressão de Rafael. Ele estava em choque, como se tivesse visto um fantasma. Marina, você sabia? A pergunta dele escapou num sussurro, em meio à correria, e a realidade já estava oscilando. Sabia o quê? O pânico a fez perder a linha de raciocínio. A conexão entre nós não é só de sangue. Ele balançou a cabeça, o horror nos olhos. Tem mais, muito mais. Antes que ele pudesse explicar, a fumaça começou a se dissipar e Marina viu Carlos. Ele estava se recuperando, um olhar assassino nos olhos. Ele sabia que os laços de parentesco poderiam ser sua única vantagem. É isso mesmo? A fazenda tem um novo segredo? Uma herança que agora está ao seu alcance? O desespero tomou conta e Marina sentiu-se despedaçando internamente. Não havia apenas um perigo físico, mas algo muito mais profundo. As palavras de Carlos a perpassaram como um trovão. Você não pode querer isso, disse ela, a voz falhando. A vida que conhecia estava prestes a desmoronar, mas a bomba estava prestes a explodir. Rafael correu na direção de Carlos, preparado para enfrentá-lo, e em um momento de desespero, uma verdade profunda e devastadora despertou entre eles. As memórias de um passado compartilhado, segredos que deveriam ter permanecido ocultos, revelando uma rede de enganos que criaram um abismo entre eles. Rafael, não! O grito dela ecoou, mas o tempo parecia parar. E enquanto o confronto se aproximava, a verdade nua e crua se aproximava também. A fazenda, a conexão e tudo o que eles pensavam saber sobre suas vidas e suas famílias estava prestes a mudar para sempre, e os laços de amor e dor poderiam se transformar em algo ainda mais explosivo e perigoso. Qualquer um pode perder tudo em um instante. A ideia martelava na cabeça de Marina, e no instante seguinte, tudo poderia mudar. Ela respirou fundo, a adrenalina pulsando. O que fariam agora? O que mais eles descobrirão? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e essa mudança poderia ser devastadora. Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido, enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael estava com um olhar fixo na arma, o corpo tenso como um arco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? A revelação da ligação entre ela e Rafael era um impacto que reverberava em sua mente. O que Carlos queria com aqueles segredos? Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, um barulho ensurdecedor irrompeu. Do lado da casa, uma explosão no céu, um clarão que iluminou o mundo em volta. O chão tremeu sob seus pés, e a poeira subiu, cobrindo tudo com um manto cinzento. Não! Rafael gritou, olhos arregalados de pavor. Ele virou-se, mas a confusão tomou conta. Como um relâmpago, uma sombra se lançou dentro da casa, e o som do vidro quebrando ecoou como a batida de um tambor. Marina sentiu seu mundo esvanecer. O que estava acontecendo? Olhou para Carlos, que estava tão surpreso quanto ela. O sorriso sumiu do seu rosto, substituído por um semblante amedrontado. Ele ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Rafael, o que foi isso? O grito dela atravessou a confusão, e então uma figura apareceu entre a fumaça e os destroços, arrastando-se como um espírito. Atormentado. Era Dona Conceição. Ela estava coberta de fuligem, mas seus olhos brilhavam. Corram! Sua voz era como um eco distante, mas cheia de urgência. Os homens de Carlos, eles estão aqui! Subitamente o peso da situação tomou outra direção. Os sentimentos de perda, confusão e medo transformaram-se em uma onda de adrenalina. Marina e Rafael trocaram um olhar, um entendimento profundo e calmo em meio ao alvoroço. Era hora de agir. Dona Conceição se apressou em direção à casa. Mas mais uma vez, o barulho de tiros ecoou, e Marina viu um flash repentino
antes que um grito estrondoso a fizesse estremecer. Ouvindo o som, ela conseguiu compreender o horror. Um dos homens de Carlos havia caído, ferido. E não era apenas um rival da fazenda. Era um amigo de Rafael. Quem, em um toque cruel do destino, havia voltado para ajudar. Rodrigo! Rafael disparou na direção do amigo caído, e sua expressão se transformou com a dor e a impotência. Volte, não vá! Mas a decisão já estava feita. O amigo não poderia ser deixado para trás. Fica aqui! Eu vou ajudar! Marina gritou, correndo atrás dele. Mas quando alcançou Rafael, algo dentro dela se quebrou. A expressão dele estava tão intensa, tão cheia de desespero, que ela hesitou. Rafael, a voz dela tremia. Mas antes que pudesse dizer mais, Carlos riu. Isto não é mais sobre você, caipira. E então jogou a mão na direção da fumaça e gritou: Preparem-se! Dona Conceição cobriu a cabeça com as mãos, e o chão sob eles pareceu tremer novamente. Algo estava prestes a estourar. Então um tiro ecoou, e não era claro se atingiu alguém. O caos se instalou. Marina estava em estado de choque, e é nesse momento que a reviravolta aconteceu. Outra explosão subiu do chão em uma poça de terra e lama, e no meio de toda a fumaça, um grupo de figuras emergiu. Era a polícia. Policiais em uniformes táticos, modernos, armados até os dentes. Aquela não era uma simples briga de terras. Fiquem onde estão. Um dos homens gritou, sua voz poderosa cortando o ar. Nós estamos aqui para prender Carlos e todos os seus cúmplices. Marina não conseguia entender. O que estava acontecendo? A verdade começava a despontar. Mais homens armados apareceram, cercando a propriedade. Olhou para Rafael, que parecia tão atordoado quanto ela. Merda! O que está acontecendo? Ele sussurrou, como se não houvesse palavras para descrever a confusão. Carlos estava furioso, cuspindo xingamentos enquanto tentava se afastar dos policiais, mas o cerco se fechava. Os homens de Carlos foram rapidamente dominados, e a situação mudava num instante. Foi quando uma voz familiar chamou pela atenção de todos. Marina! Era Carlos, agora com um olhar desesperado. Ela não sabe de nada. Você precisa acreditar. Marina congelou. O que ele queria dizer? O que Carlos sabia que a envolvia? O passado dela não era como ela pensava? Era como se o chão estivesse escorregando debaixo dos pés dela novamente. Eu não sei de nada, Carlos. O que você está escondendo? A fúria subiu como um vulcão. Eu sou seu pai, Marina. Ele disparou, e as palavras pairaram no ar, como um trovão que ecoou através da fazenda. Você é minha filha. O mundo dela se despedaçou em uma fração de segundo. O que ele disse? Ela olhava para Rafael, e a dor em seus olhos refletia a confusão dela. Como assim? O que significava aquilo? Por que Carlos, o rival dela, estava fazendo aquela revelação? E o que isso significava para ela e Rafael? A explosão de sentimentos tomou conta, e enquanto a verdade se desenrolava, Marina soube que nada mais seria como antes. Seu passado, seus sonhos, tudo poderia ser transformado em um grande enigma. Algo estava em jogo, muito maior do que apenas a fazenda. O desespero invadiu sua mente. Ela estava cercada por segredos, mentiras, e a ideia de que mesmo aqueles que a cercavam poderiam não ser o que pareciam. O que ela realmente sabia sobre sua vida? E o mais importante, quais seriam as consequências de descobrir essas verdades? A tempestade estava apenas começando. Você é minha filha, Marina. As palavras de Carlos reverberaram pelo ar como um trovão. O mundo dela ficou turvo, e tudo ao redor parecia girar. O que ele estava dizendo? Filha,
ela não conseguia processar. Olhou para Rafael, que tinha o rosto pálido e a expressão congelada, como se o chão lhe tivesse sido tirado dos pés. Isso não pode ser verdade. O grito dela saiu mais alto do que pretendia. O pânico subia como um fogo indomável. Mas Carlos sorriu. Aquela expressão dele era uma junção de satisfação e malícia. Meus amores, ele continuou. A fazenda, a terra, tudo isso tem a ver com você, Marina. A herança é sua. Ele parecia estar se divertindo com aquele caos, como se tudo fosse um grande jogo. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Marina. Herança? Filha? O que mais estava oculto? Ela se sentia sufocada, como se as paredes estivessem se fechando. Ao seu redor, os policiais estavam ocupados prendendo os homens de Carlos, mas ela só conseguia focar nas revelações. Você pode estar mentindo. Não acredito em você. A voz dela tremia e o medo fazia seu estômago revirar. Você vai acreditar, querida. É só uma questão de tempo. Carlos riu. E antes que você decida se juntar a ele, lembre-se, sua verdadeira família sempre esteve aqui. Apontou para o tremor na mão de Rafael. O vaqueiro estava paralisado, um misto de raiva e despedaçamento. Nos olhos. Marina olhou de um para o outro. Rafael parecia mais perdido do que nunca. Mas ali havia algo mais. Ela afastou o olhar e, de repente, tudo mudou de novo. Um grito ecoou do fundo da casa. Socorro! O alerta cortou o ar. Um ruído inconfundível. A atenção de todos se voltou para a casa em chamas. Uma labareda subiu e, junto com ela, um homem despencou da janela, enrolado em fumaça. Era Rodrigo. Rafael! O grito dele foi um lamento que rasgou o ar. Marina sentiu um nó na garganta enquanto via o amigo caída, o corpo ensanguentado e machucado. O pânico se apoderou dela de novo. Aquele era o amigo que quis ajudar. E agora ele estava ferido. Com um instinto de proteção, Rafael correu, seu corpo se movendo como uma flecha. Rodrigo, não! A voz dele estava cheia de desespero, e Marina trouxe as mãos à boca. O terror no olhar de Rafael a fez sentir uma dor aguda no peito. Ele não só lutava por sua fazenda, mas agora por sua própria família. A fumaça tomava conta. E uma adrenalina poderosa acelerou o coração de Marina. Vamos ajudá-lo! Gritou, enquanto seguia Rafael, mas mais gritos ecoaram na propriedade. Os homens de Carlos, eles estão aqui! Alguém gritou. A cena se transformou em um caos absoluto. O pânico dominou o ar. Os policiais disfarçaram, mas a ferocidade nos olhares dos homens de Carlos estava pronta para explodir. E nesse momento, a verdade começou a se desdobrar em Marina. Os segredos, as ligações, tudo parecia parte de um plano muito maior. O que mais eles estavam escondendo? No meio da correria, a resposta parecia estar ao alcance das mãos, mas um novo choque anunciou a verdade de uma forma mais brutal. Mais tiros, mais explosões. E com tudo isso, a ideia de que nada disso era um acidente. A vendetta, a luta pela terra, tudo era parte de algo muito mais profundo e pessoal. Quando Rafael finalmente alcançou Rodrigo, o olhar dele ardia. Eu vou cuidar de você. Ele estava decidido, mas o olhar de Rodrigo não estava apenas no amigo. Havia um reconhecimento sombrio se formando. Os dois tudo, ela viu Carlos. Com uma expressão de satisfação em seu rosto, ele murmurou: a família sempre vence, não é mesmo? Enquanto tudo desmoronava e ela se sentia presa entre as revelações, uma ideia aterrorizante brotou. O que mais havia por vir?
o que eles realmente sabiam sobre a família dela e, acima de tudo, o que ela realmente era. O olhar de Rafael encontrou o dela e existia uma conexão. Mas neste caos, o que aquilo significava? Marina respirou fundo. A tempestade apenas começava, e o futuro estava mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Agora, o verdadeiro segredo estava prestes a ser revelado, e não havia como voltar atrás. Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido, enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael tinha o olhar fixo na arma, seu corpo tenso como um arco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? Ela olhava para os dois homens com a mente turva, apenas silêncio. E nesse momento, um grito veio de dentro da casa. Corram! Era a Dona Conceição, e seu apelo cortou o ar carregado com mais força do que qualquer tiro. A velha desfazia-se em chamas e fumaça, os olhos brilhando, transbordando preocupação. Eles estão vindo. Sua voz era uma introdução ao desespero. Marina trocou olhares com Rafael, um entendimento silencioso entre eles. Eles precisavam se mover, mas as revelações continuavam a girar em sua mente. Carlos era seu pai? Como aquilo era possível? O pânico subiu como lava, ameaçando engoli-la inteira. Marina, vamos! Rafael puxou-a, mas ela hesitou. Rafael, e se ele estiver certo? O coração dela batia descompassado enquanto as palavras escapavam. Era tão surreal, tão insuportável. Você não pode acreditar nele. Precisamos sair antes que os homens dele cheguem. Rafael estava agitado, os olhos chispeando com um fogo intenso. A urgência o tornava ainda mais sedutor, mas a dúvida a paralisava. E enquanto a fumaça tomava conta do ambiente, o que aconteceu em seguida fez tudo parecer um pesadelo acordado. Carlos, em meio ao caos, desferiu um grito. Não, ele caiu de joelhos, segurando a cabeça. Uma figura surgiu das sombras, uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. Sua expressão era de fúria nunca havia visto, mas naqueles olhos havia um brilho familiar. Quem é você? Carlos berrou, o medo tingindo sua voz. Marina, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Havia algo profundo, um conhecimento inato que fazia seu coração disparar mais rápido. Eu sou a prova. O que você escondeu por anos? Ela disse. E tudo parecia parar. Os homens de Carlos, que até então estavam lutando com os policiais, se viraram para a mulher. A tensão era palpável, mais fria que o vento da manhã, e mesmo os policiais estavam em choque. Marina sentiu um nó na garganta. Sua mente girava, tentando juntar as peças que agora estavam espalhadas pelo chão. Quem é essa mulher? As palavras saíram sem que pudesse segurar. Ela é uma mentirosa, Carlos gritou, mas a mulher sorriu. Um sorriso que era tão sombrio quanto era libertador. Mentiras? Não, eu sou a verdade. Sou sua mãe, Marina. As palavras caíram na sala como se uma bomba tivesse explodido. O impacto fez Marina cambalear. Mãe? A palavra entre seus lábios parecia irreal. Como assim? Não era possível. Rafael olhou de um para o outro, o choque se tornando uma sombra em seus olhos. A tensão girou, repleta de segredos ancestrais que não poderiam ser ignorados. O olhar dele em Marina era confuso. O abismo entre eles se tornava maior a cada instante. Ele havia lutado para protegê-la, mas o que mais ele não sabia. Isso não pode ser verdade?
O grito dela soou desesperado. Você está mentindo. Não estou. Estive fora por muito tempo, mas sempre estive aqui, protegendo. Você. Carlos nunca quis que você soubesse a verdade. Ela avança, enquanto a fumaça em todo lugar crescia, como um véu escondendo ainda mais segredos. O que mais havia por trás de tudo isso? As verdades que se escondiam nas sombras eram mais profundas do que Marina jamais imaginou. Enquanto o conflito se intensificava, o tempo parecia dobrar, e a cada segundo mais estava em jogo. O passado lhe era revelado como um deserto infértil, cheio de segredos venenosos. Enquanto o presente se desmoronava ao redor dela. Marina! Rafael gritou novamente, sua voz cheia de urgência. Precisamos ir. E então tudo desmoronou. Outra explosão reverberou. Os homens de Carlos estavam voltando. O pânico tomou conta e a alucinação da verdade mostrou-se, fazendo ela perceber que não havia mais retorno. A única vida que conhecia havia se desfeito, e ela estava prestes a ser arrastada para um abismo ainda maior, enquanto a tempestade a envolvia. A escolha agora estava nas mãos dela, e nesse clima denso, uma única pergunta ecoava em sua cabeça. Quem ela realmente era? A mulher avançou, e a história que poderia mudar tudo estava apenas começando. Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido, enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael tinha o olhar fixo na arma, seu corpo tenso como um arco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? Ela olhava para os dois homens com a mente turva, apenas silêncio. E nesse momento, um grito veio de dentro da casa. Corram! Era Dona Conceição, e seu apelo cortou o ar carregado com mais força do que qualquer tiro. A velha desfazia-se em chamas e fumaça, os olhos brilhando, transbordando preocupação. Eles estão vindo! Sua voz era uma introdução ao desespero. Marina trocou olhares com Rafael, o entendimento silencioso entre eles. Eles precisavam se mover, mas as revelações continuavam a girar em sua mente. Carlos era seu pai? Como aquilo era possível? O pânico subiu como lava, ameaçando engoli-la inteira. Marina, vamos! Rafael puxou-a, mas ela hesitou. Rafael, e se ele estiver certo? O coração dela batia descompassado enquanto as palavras escapavam. Era tão surreal, tão insuportável. Você não pode acreditar nele. Precisamos sair antes que os homens dele cheguem. Rafael estava agitado, os olhos chispeando com um fogo intenso. A urgência o tornava ainda mais sedutor, mas a dúvida a paralisava. E enquanto a fumaça tomava conta do ambiente, o que aconteceu em seguida fez tudo parecer um pesadelo acordado. Carlos, em meio ao caos, desferiu um grito. Não! Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça. Uma figura surgiu das sombras, uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. Sua expressão era de uma fúria indescritível. Você não vai mais machucar minha filha. A voz dela cortou o ar como um facão. A mulher avançou, e a confusão virou terror instantâneo. Era alguém que Marina nunca havia visto, mas naqueles olhos havia um brilho familiar. Quem é você? Carlos berrou, o medo tingindo sua voz. Marina, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Havia algo profundo, um conhecimento inato que fazia seu coração disparar mais rápido. Eu sou a prova, o que você escondeu por anos, ela disse, e tudo parecia parar. Os homens de Carlos, que até então estavam lutando com os policiais, se viraram para a mulher. A tensão era palpável, mais fria que o vento da manhã, e mesmo os policiais estavam em choque.
Marina sentiu um nó na garganta. Sua mente girava, tentando juntar as peças que agora estavam espalhadas pelo chão. Quem é essa mulher? As palavras saíram sem que pudesse segurar. Ela é uma mentirosa! Carlos gritou, mas a mulher sorriu. Um sorriso que era tão sombrio quanto era libertador. Mentiras? Não. Eu sou sua mãe, Marina. As palavras caíram na sala como se uma bomba tivesse explodido. O impacto fez Marina cambalear. Mãe? A palavra entre seus lábios parecia irreal. Como assim? Rafael olhou de um para o outro, o choque se tornando uma sombra em seus olhos. A tensão girou, repleta de segredos ancestrais que não poderiam ser ignorados. O olhar dele em Marina era confuso. O abismo entre eles se tornava maior a cada instante. Ele havia lutado para protegê-la, mas o que mais ele não sabia? Isso não pode ser verdade. O grito dela soou desesperado. Você está mentindo! Não tô. Estive fora por muito tempo, mas sempre estive aqui, protegendo você. Carlos nunca quis que você soubesse a verdade. Ela avança, enquanto a fumaça em todo lugar crescia, como um véu escondendo ainda mais segredos. O que mais havia por trás de tudo isso? As verdades que se escondiam nas sombras eram mais profundas do que Marina jamais imaginou. Enquanto o conflito se intensificava, o tempo parecia dobrar, e a cada segundo, mais estava em jogo. O passado lhe era revelado como um deserto infértil, cheio de segredos venenosos, enquanto o presente se desmoronava ao redor dela. Marina! Rafael gritou novamente, sua voz cheia de urgência. Precisamos ir! E então tudo desmoronou. Outra explosão reverberou. Os homens de Carlos estavam voltando. O pânico tomou conta, e a alucinação da verdade mostrou-se, fazendo ela perceber que não havia mais retorno. A única vida que conhecia havia se desfeito, e ela estava prestes a ser arrastada para um abismo ainda maior, enquanto a tempestade a envolvia. A escolha agora estava nas mãos dela. Mas naquele exato momento de caos, algo extraordinário aconteceu. A terra começou a tremer sob seus pés. Eram vibrações intensas, como se o próprio chão estivesse reclamando a verdade. E antes que alguém pudesse reagir, uma fissura se abriu atrás de Carlos, engolindo parte da casa. Marina sentiu o pânico assumir seu corpo, enquanto Rafael agarrava seu braço com força. Vamos, Marina. Mas o que era aquilo? Ouvindo o chamado da terra. E então emergiu uma luz brilhante da fenda. Era como se uma nova realidade estivesse se revelando, pulsando, iluminando todo o ambiente. As cores eram vibrantes, quase surreais. E no meio de tudo, um rosto familiar surgiu entre as sombras da luz. Uma figura angelical. Marina paralisou. Era sua avó, Linda, que ela achava ter morrido anos atrás. Marina, ela disse, com uma doçura que atravessou a dor. Você precisa saber. A verdade que Carlos escondeu vai além do que você imagina. As palavras foram como um gélido balde de água. Uma reviravolta tão intensa que deixou Marina sem fôlego. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Seus laços, suas memórias e seu futuro. Não, isso não pode ser, Carlos gritou, sua voz arrastando a fúria, mas a luz pareceu engolir. Marina sentiu as lágrimas escorrem. O que mais ela poderia descobrir? O caos se intensificou enquanto a tremenda revelação invadia sua mente. O que mais sua mãe e seu avô guardavam? A tempestade estava prestes a trazer à superfície uma verdade que todos temiam, e Marina sabia que mal começara a entender o que realmente estava em jogo. Uma última explosão de ruído cortou o ambiente,
ecoando como um lamento. O que viria agora? O que mais estava por trás daquela luz pulsante? O futuro que ela pensava que conhecia poderia desmoronar em segundos. E nesse caos, apenas uma pergunta clamava por resposta. Quem realmente era Marina neste jogo de sombras e verdades ocultas? Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael tinha o olhar fixo na arma, seu corpo tenso como um arco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? Ela olhava para os dois homens com a mente turva. Apenas silêncio. E nesse momento, um grito veio de dentro da casa. Corram! Era a Dona Conceição, e seu apelo cortou o ar carregado com mais força do que qualquer tiro. A velha desfazia-se em chamas e fumaça, os olhos brilhando, transbordando preocupação. Eles estão vindo. Sua voz um misto de desespero e urgência. Marina trocou olhares com Rafael. Um entendimento silencioso entre eles. Eles precisavam se mover, mas as revelações continuavam a girar em sua mente. Carlos era seu pai? Como aquilo era possível? O pânico subiu como lava, ameaçando engoli-la inteira. Marina, vamos! Rafael puxou-a, mas ela hesitou. Rafael, e se ele estiver certo? O coração dela batia descompassado, enquanto as palavras escapavam. Era tão surreal, tão insuportável. Você não pode acreditar nele. Precisamos sair antes que os homens dele cheguem. Rafael estava agitado, os olhos chispeando com um fogo intenso. A urgência o tornava ainda mais sedutor, mas a dúvida a paralisava. Enquanto a fumaça tomava conta do ambiente, o que aconteceu em seguida fez tudo parecer um pesadelo acordado. Carlos, em meio ao caos, gritou. Não! Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça. Uma figura surgiu das sombras. Uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. Sua expressão era de uma fúria indescritível. Você não vai mais machucar minha filha! A voz dela cortou o ar como um facão. A mulher avançou e a confusão virou terror instantâneo. Era alguém que Marina nunca havia visto, mas naqueles olhos havia algo inegável, um brilho familiar. Quem é você? Carlos berrou, o medo tingindo sua voz. Marina, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Havia algo profundo, um conhecimento inato que fazia seu corpo. Policias estavam em choque. Marina sentiu um nó na garganta. Quem é essa mulher? As palavras saíram sem que pudesse segurar. Ela é uma mentirosa! Carlos gritou. Mas a mulher sorriu, um sorriso que era tão sombrio quanto libertador. Mentiras? Não. Eu sou sua mãe, Marina. As palavras caíram como uma bomba. Mãe? A confirmação a fez cambalear. Como assim? Isso era impossível. Rafael olhou de um para o outro, o choque se formando em sua expressão. Os segredos ancestrais dançavam naquele ar, e o olhar dele em Marina era misto de confusão e dor. Não pode ser. Isso não é verdade. E Dona Conceição gritou de novo, puxando a atenção de todos. Ela só quer proteger vocês. A velha parecia agitada, os olhos avaliando a situação aflitivamente. Então, tudo ficou mais intenso. Uma explosão na casa devido à fumaça. Uma janela se estilhaçou, um pedaço de madeira se soltou e atingiu o chão com força, rompendo a tensão. Carlos caiu para trás, paralisado pelo susto, e a mulher avançou. Marina, você não sabe a verdade. Carlos te afastou de mim. Ele sabia que seu passado poderia te trasgudar. A mulher falava em um misto de desespero e raiva. Me afastar? De você? O chão sob os pés de Marina começava a tremer. O que mais tinha sido escondido dela?
Eu nunca soube que você estava viva. Mas antes que a mulher pudesse continuar, um novo barulho cortou o ar. Tiros ecoaram pela propriedade, e o caos era palpável. Mais homens armados surgiram, prontos para atacar. A tensão era insuportável. Marina olhou para Rafael. Os olhos dele estavam cheios de determinação, mas também de medo. O que fariam agora? Corram! Gritou Dona Conceição, tentando reunir todos em um último esforço de levar a família para longe do confronto iminente. Mas Carlos, ainda em choque, não se movia. Você não vai escapar de mim, ele gritou, sua voz cheia de furor, enquanto a mulher avançava como um vendaval. Seus olhos refletiam um passado que Marina ainda não conhecia. E nesse instante dramático, a terra tremeu de novo, e uma fenda se abriu. Era uma rachadura enorme, como um buraco negro que devorava tudo ao redor. A luz da fissura iluminou as sombras enquanto tudo começava a se desmoronar ao seu redor, revelando sussurros de segredos enterrados e traumas que viviam escondidos. Marina, a hora da verdade chegou. Berrou a mulher, estendendo a mão. Mas o chão continuava a se abrir. A ameaça se avolumava. E no meio daquela tempestade de emoções, a única certeza era que o futuro delas dependia das escolhas que estariam prestes a fazer. E enquanto o cenário se desmoronava, uma única pergunta ecoava na mente de cada um. Quem realmente é Marina? A resposta poderia mudar tudo novamente. Marina estava paralisada, o coração disparando, o rosto pálido, enquanto Carlos sorria com um ar de vitória. Rafael tinha o olhar fixo na arma, seu corpo tenso como um arco prestes a estourar. O que tudo aquilo significava? As palavras da mulher ecoavam na mente dela, o passado e o presente se entrelaçando de forma surreal. E nesse momento, um grito veio de dentro da casa. Corram! Era Dona Conceição, e seu apelo cortou o ar carregado como um grito de emergência. A velha estava desesperada. Eles estão vindo! Rápido! E como se a própria natureza respondesse a essa urgência, a terra começou a tremer sob seus pés, e fissuras abertas entre as árvores denunciavam a força de algo muito maior. Marina trocou olhares com Rafael, o entendimento silencioso preenchendo o ar. Mas no meio do caos, Carlos, com um olhar perturbador, falou alto. Isso é só o começo. Você não sabe o que está prestes a acontecer. E nesse instante, a tensão se intensificou. A mulher, que se dissera ser sua mãe, avançou. Não, Carlos! Você não pode me parar! Isso tudo tem que acabar agora! E quando ela deu um passo à frente, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa surgiu da fissura, iluminando a floresta com um brilho que parecia ter vida própria. Era como se o próprio solo estivesse clamando por mudança. Marina, a mulher gritou, estendendo a mão. Você precisa vir comigo. Mas o que você quer dizer? Marina estava perdida, esmagada entre a revelação e o caos. Rafael puxou-a pela mão, seus olhos fixos no rosto de Carlos, que já havia mudado de expressão. O homem estava visivelmente nervoso. Você não sabe o que está fazendo! Não sabe quem você é! Carlos gritou, e sua voz carregava um misto de desespero e raiva. Nesse instante, uma nova onda de disparos ecoou. A luz amarela da explosão iluminou a cena, e em um movimento quase instantâneo, um homem apareceu, saltando de trás de uma árvore. Era Rodrigo, o amigo de Rafael, mas o que ele segurava na mão fez Marina gelar. Era uma arma. E enquanto ele mirava, tudo parecia parar. Rodrigo, não! Rafael gritou.
Mas o amigo o ignorou. É ele ou nós, Rafael. A decisão estava clara. E nesse momento, o chão se partiu com força, como se toda a terra protestasse contra a violência iminente. No mesmo momento, um grito estrondoso cortou a tensão, vindo exatamente da fissura que começava a se abrir mais. A verdade sempre vem à tona. E como se a própria natureza quisesse responder a isso, um brilho persistente emanou do buraco, formando uma figura no ar. Uma silhueta que todos reconheceram. Era a avó de Marina, Linda, que a havia abandonado tantos anos atrás. Mas antes que pudesse se alegrar, a verdade surgira. Linda levantou a mão, e uma onda de energia poderosa irrompeu da fissura, lançando todos para o chão. Marina ficou atordoada, passando pela dor do impacto diretamente na memória que nunca teve. Filha, ela gritou, mas a sua voz estava sufocada. Você precisa entender, Carlos, ele não é quem diz ser. O choque atravessou a mente de Marina como um relâmpago. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse processar aquilo, a luz aumentou. E de repente tudo se acalmou. O próprio ar parecia eletricado, enquanto Carlos, agora com uma expressão de desespero absoluto, gritou: Você não pode fazer isso. A verdade vai destruí-los a todos. E em um instante de puro horror, algo se rompeu dentro do coração de Marina. O que estava acontecendo? Havia muito mais nessa história do que apenas uma briga por terras. Ela olhou para Rafael, então para Carlos. O choque se transformou em uma verdade devastadora. Você é quem? A pergunta escapuliu dos lábios de Marina, mas nunca obteve resposta. A luz emanava como uma tempestade, envolvendo todos em uma aura de revelação. E no meio daquela turbulência uma nova questão emergiu. A que preço viria a verdade? A terra estava começando a se abrir novamente, e o futuro talvez não fosse tão certo quanto ela pensara. A escolha entre quem era e quem deveria ser tornava-se insustentável. Mas antes que a resolução começasse a se formar, a terra tremeu ainda mais. Um trovão chegou com tanta força que fez tudo parecer um colapso. E na escuridão da verdade, prestes a ser revelada, a única certeza era que Marina teria que enfrentar não apenas a sua história, mas também todas as conexões que poderia nunca ter imaginado serem possíveis. E nesse momento de desesperada clareza, uma nova pergunta ecoou em sua cabeça. Diferente de todas as anteriores, estou preparada para a verdade? Mesmo que isso signifique perder tudo? Marina sentiu o chão tremer sob os pés, enquanto a luz que emanava da fissura parecia devorá-la, com promessas de segredos revelados. O barulho de disparos se tornava cada vez mais distante, como uma lembrança vaga de um pesadelo. Olhando para a mulher que se dizia sua mãe, com os olhos cheios de desespero, sentiu uma onda de emoções conflituosas. A verdade estava prestes a desmoronar suas certezas. Você não pode cair na armadilha dele, a mulher disse. Seu tom urgente reverberou no ar pesado. Carlos estava paralisado, seu semblante pálido como uma folha de papel. A tensão tomou conta do ambiente, e a lembrança de tudo que Marina havia vivido parecia se aguardar em um segundo de respiro. Qual é a verdade? Marina conseguiu finalmente perguntar, a voz embargada. Não queria que tudo ficasse perdido no caos. Era a hora de enfrentar seus medos, sua verdadeira história. Dona Conceição gritou. Agora não é a hora. Vamos! Mas antes que pudesse agir, a luz da fissura se intensificou, e a figura de sua avó parecia cada vez mais nítida. Marina, a conexão entre você e Carlos vai além do que você imagina. Há décadas ele escondeu o que nós éramos. Temos que unir nossas forças.
Então vocês são do mesmo sangue. Rafael interrompeu, com uma nova compreensão em seu olhar. A realidade estava mudando diante deles, e nesse momento ele se tornou ainda mais próximo dela. Mas o que isso significa? O nó na garganta de Marina aumentou. Sua cabeça girava com tantas revelações. Sussurros de palavras não ditas que ecoavam na mente dela, formando uma tempestade de confusão. Rodrigo, ainda de pé, apontou a arma. Eu não quero ferir ninguém. Mas essa confusão pode acabar com todos nós. O olhar de desespero refletia a realidade. A antiga rixa familiar estava prestes a se transformar em algo muito mais mortal. O chão tremeu mais uma vez. A fissura se abriu, e do abismo uma nova luz brotou. Era a verdade, nua e crua, estava prestes a ser revelada. Carlos, que estava em choque, balançou a cabeça, tentando recuperar o controle. Você não sabe o que está fazendo. Terá que lidar com as consequências. Mas a reação de Marina foi rápida. As consequências já estão em curso. Se há algo escondido, precisamos enfrentar isso de uma vez por todas. Com um grito de raiva, Carlos disparou contra a luz, mas em um instante, a energia emanava um raio forte, e uma onda os envolveu. Todos caíram ao chão. Um peso invisível os prendeu ali. A luz começou a se dissipar, revelando algo que todos temiam: a antiga verdade da família e a urgência de seus laços. Marina levantou a cabeça, notando que a luz havia revelado um caminho sem volta. Precisamos entender. Não podemos nos perder no meio dessa luta. O desespero da situação tornava-se uma urgência simbólica. Se formavam ao redor, verdades se entrelaçando e revelações clamando por liberdade. Era uma encruzilhada, onde não somente o passado dela, mas o futuro de todos estava em jogo. Ela respirou fundo e, em um impulso, decidiu unir forças. Estamos juntos, e a verdade só nos tornará mais fortes. Com um último olhar para Rafael, ela viu um flash de determinação refletido em seus olhos. Eles eram os arquitetos de seu destino. E com isso, a luz da fissura se desfez, revelando não o fim, mas a porta para um novo começo. O que isso significa para nós? Marina perguntou mais uma vez, a esperança dançando em seu coração. Mas a resposta não veio. A fissura desapareceu, deixando uma marca invisível na terra, e um eco distante se levantou. Não havia mais certezas, mas havia força em algo até então inexplorado. E assim, entre sombras e luz, a história não encontrava seu fim, mas seu recomeço. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Não perca tempo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Vamos juntos nessa jornada.